Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és A paz do Senhor, igreja. Amém. Só justificando meu atraso, eu e a Sueli, a gente estava no médico e eu estava crente que ia dar tempo de ir ao médico e retornar para pegar o início do culto, mas atrasou um pouquinho o início da consulta, mas graças a Deus nós estamos aqui. Meus amados, eu quero compartilhar algo que o Senhor tem me falado desde alguns dias atrás, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, há uns 15 dias atrás eu estava ministrando louvor aqui, e nós cantamos aquele louvor Betesda, e antes da gente cantar aquele louvor, enquanto a gente estava ali ministrando na história daquele homem, poucas vezes eu me emocionei tanto com a história de um homem da Bíblia, como o Senhor me fez enxergar um pouco daquela história daquele homem, dessa história do tanque de Betesda, desse homem que estava ali na beira. Nós vamos ler agora. Quem ouviu o programa na rádio de segunda-feira, eu comentei um pouco sobre isso. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração através dessa história, através desses acontecimentos, desses fatos. Não é uma parábola, é um fato, aconteceu. E o mesmo Deus que agiu ali na vida daquele homem é o Deus que está presente aqui hoje. É o Deus que tem agido, tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E vai ser o mesmo Deus amanhã e depois, e há de ser sempre assim. Amém? Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 2 em diante. Aqueles que forem encontrando, vamos colocar de pé em reverência à palavra. Evangelho de João, capítulo 5. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante das Tuas santas, sagradas Escrituras. Pai, nós queremos aqui ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Assim como Ademir aqui ministrando louvor disse que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos isso, Senhor. Nós não queremos ouvir aquilo que já está escrito, nós não queremos ouvir aquilo que vem de pensamento humano, queremos ouvir aquilo que vem do Teu coração, Pai. Aquilo que flui do Teu trono, Senhor. Aquilo que sai do Teu interior, Pai. Porque sabemos que apenas isso faz mudança na nossa vida, faz transformação, traz um renovo em nossas vidas, Pai. E é isso que queremos, Senhor. Ouvir a Tua voz, ouvir a Tua doce voz, Senhor. Sentir o Teu perfume, Pai. Porque sabemos que o Senhor está presente aqui. Pai, em nome de Jesus, que nada venha roubar a nossa atenção, nada venha desviar a nossa atenção da Tua palavra, da Tua presença e do Teu amor, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, bom, o texto ele é bem claro. Havia um tanque, um colega meu, ele foi em Jerusalém, esse tanque existe lá até hoje ainda. Não sei, se eu não me engano, ele já não tem água, mas aquele tanque está ali, o tanque de Betesda, ele está ali. E nesse tanque, na água, era como se fosse um reservatório de água para a cidade. E ali, de tempo em tempo, a palavra diz que um anjo do Senhor vinha e agitava as águas. E aquele primeiro que entrasse na água se via curado, se via restaurado, se via transformado. E a palavra diz que um homem ficava ali na beira daquele tanque e ele já estava enfermo, né? A palavra diz que ele estava enfermo há 38 anos. E provavelmente ele não era o primeiro dia dele ali. Porque ele fala que ele ia ali, só que ele não conseguia entrar na água. Porque ele era aleijado, ele não conseguia andar. E aí quando ele tinha que entrar no tanque, passar pelo parapeito do tanque, para entrar na água, algumas pessoas que tinham outro tipo de doença, outro tipo de problema, pulavam primeiro e ninguém se importava com ele. Ninguém chegava e falou assim, não, hoje é dia dele, hoje é o dia desse homem. Todo mundo tem problemas, todos nós temos as nossas dificuldades. O problema em si é que todos nós achamos que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Poucas pessoas, ou quase nenhuma delas, vai chegar para você e falar assim, vem cá, vamos ver, eu quero te ajudar hoje. Eu vou deixar tudo, a minha vida de lado, os meus problemas de lado, hoje vai ser para ajudar você. Isso não está no ser humano, isso é algo que precisa ser desenvolvido, não está dentro do ser humano. O ser humano tem por natureza ser egoísta, ser centralizador. As minhas ideias são a que valem, as minhas necessidades são maiores que as dos outros, os meus problemas são maiores que os dos outros, cada um cuide do seu. Isso está no ser humano. Mas havia um ser humano diferente. E nessa história esse ser humano fez a diferença. E eu separei alguns pontos que o Senhor me chamou a atenção. Primeiro, aquele homem não se conformou com a situação dele. A palavra diz que durante 38 anos ele estava doente. E se a gente lê a história, a gente percebe que ele não era a primeira vez que ele estava ali. Não podemos dizer também que ele estava desde aos 38 anos indo naquele local. Mas não era a primeira vez. E ele não se conformava. Porque ele chegava ali, ele via as pessoas entrando primeiro que ele via as pessoas conseguindo aquilo que queriam, e ele tinha que voltar para casa do mesmo jeito. E aí ele voltava no outro dia. Não conseguia e voltava no outro dia. E voltava no outro dia. Eu não sei quanto tempo cada um de vocês, cada um de nós temos passado por algum tipo de problema. Se são 38 anos, se são alguns dias, se os seus problemas começaram hoje. Mas não se conforme. Não se conforme com os problemas, com tribulações, com enfermidades. A palavra diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Pelo sangue derramado de Cristo nós fomos lavados. E muitas vezes nós nos conformamos com algumas coisas que acontecem na nossa vida. E eu falei assim, é algo tipo, o primeiro caso de câncer que eu ouvi,
Isso tem 15, 20 anos atrás, talvez. Aqui na cidade, um casal de pessoas muito conhecidas. Primeiro o marido contraiu a doença, logo depois a esposa, e os dois faleceram. Foi um baque na cidade inteira. Eu me lembro dessa sensação de ouvir as pessoas comentando: fulano tem câncer. Era algo muito novo para a cidade na época. Era algo muito novo para todo mundo. Já hoje, a gente ouve casos quase que todo dia. Aparecem novos casos. E aí, às vezes, a gente passa pela nossa mente e fala assim, já está normal, parece que todo mundo vai passar por isso. A gente acaba se acomodando. A gente acaba se conformando com as coisas que o mundo vai trazendo para o meio da nossa vida. Nós não podemos nos conformar. Aquele homem tinha um tipo de doença, e ele, durante 38 anos, ele passou por aquele problema, e ele correu atrás. Ele sabia aonde tinha, e provavelmente aquele homem conhecia um Deus verdadeiro, porque no final nós vamos ver, aquele homem conhecia um Deus verdadeiro, e ele foi atrás de algo que a palavra diz, e todos acreditavam, que um anjo descia e movia as águas. Ou seja, a cura ali vinha do Senhor. De uma forma ou de outra, a cura vinha do Senhor. E ele estava buscando. Então, não se conforme. Segundo ponto. As pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Continue olhando para ele e diga para ele: você ainda vai me decepcionar. Continue olhando. Eu ainda vou te decepcionar. Pronto. Já está claro. Isso é fato. O ser humano, como eu disse no início, ele tem o erro agarrado nele. O erro está no DNA do ser humano. Desde a criação. Desde o início. O ser humano tem a tendência de decepcionar as pessoas. Às vezes não porque quer, não não intencionalmente. Mas de uma forma ou de outra a gente decepciona as pessoas. A gente faz coisas que as pessoas não gostam. A gente fala coisas que pessoas não gostam. O ser humano sempre decepciona. A palavra diz que uma multidão estava ali naquele tanque. Uma multidão. Versículo 4. Não, versículo 3. Jazia uma multidão de enfermos. Provavelmente havia outras pessoas que não eram enfermos que estavam ali para ver as coisas acontecerem. Cego, coxo, paralítico, outros tipos de enfermidades. Multidão, é muita gente. E naquela multidão, ninguém olhou para esse homem. Ninguém chegou e falou assim: gente, o homem está passando há 38 anos. Vamos colocar ele. Daqui a pouco a água se agita de novo, a gente entra. Ninguém fez isso. E eu não sei se... Como que eu vou dizer? Eu não sei se é totalmente certo dizer isso, mas não espere que ninguém faça isso por você. Não espere que alguém chegue para você e fale assim: não, vem cá, vamos resolver o seu problema. Não fique esperando por alguém. Não fique esperando alguém chegar para você e falar assim: ó, seu problema é o quê? Seu problema é de saúde? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Se for problema financeiro, nem pensar, né? Não sei com vocês, mas comigo nunca ninguém chegou e falou assim: você
Tá com dificuldade financeira? Está precisando de dinheiro? Toma, sem juros. Não, minto, meu irmão me ajuda. Meus irmãos já me ajudaram muito. Mas pessoas estranhas que chegam e falam assim, ó, está precisando? Não, toma aqui, é seu, não precisa pagar não. Não espere que ninguém faça isso por você. Ser humano nenhum vai fazer isso por ninguém. Ser humano não tem a tendência de querer, de ser o bonzinho, de ajudar as outras pessoas. Quando acontece isso, não é porque a pessoa é assim, é porque Cristo fez isso com cada um. Porque nós, em Cristo, é através de Cristo que algumas coisas acontecem nesse sentido. A gente não faz, pelo menos não deveria fazer isso. Mas não, eu tenho que fazer isso porque agora eu sou cristão. Eu tenho que fazer isso porque é o que Deus gosta. A gente inverte, a gente faz as coisas, muitas vezes faz essas bondades pensando em agradar a Deus. Mas na verdade essas bondades, elas partem de Deus. Nós vimos isso aqui na reunião, nos estudos que a gente tem feito com o Hélio. As boas obras, elas partem de Deus. Elas passam através da nossa vida. Elas não partem de nós para Deus. Nós não nos tornamos bonzinhos para agradar a Deus. A partir do momento em que nós vamos nos achegando mais perto de Cristo, mais perto do nosso Senhor, algumas coisas vão mudando em nós. E essas boas obras, que devem ser exercitadas sim, eu falo aqui que ser humano nenhum vai fazer isso por você, e não espere isso, mas nós precisamos olhar para Cristo, para que essas boas obras comecem a fluir em nós. E algumas coisas comecem a mudar, no nosso interior, dentro daquilo que nós achamos que é certo e que é errado. E em terceiro lugar, a gente vê muitas pessoas, muitos pregadores, pregando um Cristo insuficiente para a salvação, para a cura, para a prosperidade, para seja o que for. Muitas pessoas pregando um Cristo que não é totalmente suficiente para aquilo que nós precisamos. Vamos determinar agora. Estamos falando de salvação. Nós vemos muitas pessoas falando que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas, para nós sermos salvos, nós precisamos fazer algumas coisas também. A palavra diz que Cristo é o único suficiente. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Foi Cristo que foi sacrificado por mim, por vocês. E só. Eu, para ser salvo, eu não preciso aceitar a Cristo e fazer outra coisa. Eu preciso aceitar a Cristo. Apenas isso. E a gente vê muitas pessoas, se tivessem no lugar desse homem, quando Cristo falou assim, você quer ser curado? Eu falei assim, Senhor, eu quero. Me ajuda a jogar lá dentro. Tem muita gente pedindo para Cristo jogar dentro da água. Dá para entender? Cristo trouxe a salvação para aquele homem, trouxe a cura para aquele homem. Mas tem muita gente, ao invés de atender o chamado de Cristo ali, de levantar, ele fala, não, Senhor, eu não consigo levantar, eu tenho problema, eu estou enfermo. Eu preciso que alguém me jogue lá dentro. Me ajuda a jogar lá para dentro? Ou seja, Cristo está ajudando, tá, mas para fazer outra coisa, está precisando de algo a mais. E tem muita gente precisando, querendo que Cristo jogue ela dentro da água. Sendo que a salvação está fora da água. A cura está fora da água. A solução de todos os problemas está fora da água. Quando aquele homem ouviu ali, falou assim, você quer ser curado? Até ali,
mais para frente, se a gente continuar lendo, a gente vê que aquele homem não conhecia Cristo. Porque os fariseus chegaram, quem foi que te curou? Ele falou assim, não sei, um homem chegou aqui, mandou levantar, pegar minha maca e ir. E eu levantei e fui. Ele não conhecia Cristo. Mas ele atendeu aquele chamado. Muita gente conhece a Cristo, sabe do poder, e ainda assim está pedindo, Cristo, me ajuda a pular dentro da água. Me ajuda a fazer algo a mais para alcançar a minha salvação. Meu amado, você e eu, nós não precisamos de nada mais do que a Cristo. Quando aquele homem ouviu, ele quer ser curado, ele falou, Senhor, eu tenho vindo aqui dias e dias, mas eu não consigo. Quando Cristo fala assim, levanta e anda. Chega, basta, o tempo de sofrimento acabou. É um novo tempo agora. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, hoje. Agora. Seja na enfermidade, enfermidade física, enfermidade espiritual. Muitas vezes nós temos passado por anos de enfermidade espiritual. A nossa vida espiritual está aleijada, está parada, está acamada. A gente está ali, vem na igreja, volta, e nada acontece, e nada acontece. Todos os dias a mesma coisa. E todos os dias Cristo tem chegado e fala assim, você quer ser curado? E aí a gente volta para casa e fala assim, não foi hoje que eu consegui entrar dentro da água. Levanta e anda. É o que Cristo quer que nós façamos. Toma atitude, baseada na fé, naquilo que Cristo tem para nós. Chega do tempo de sofrimento. Comece a olhar apenas para Cristo. Para de olhar para aquilo que as pessoas têm feito, aquilo que as pessoas têm acrescentado a Cristo. Se alguém chegar para você e disser, você para ser salvo, você precisa deixar de fazer alguma coisa, você precisa começar a fazer alguma coisa e aceitar a Cristo. Opa, espera lá. Então quer dizer que Cristo não é totalmente suficiente para minha salvação? Lógico que é. Não é só suficiente, como é o único que pode dar salvação. Não há nenhum outro tipo de sacrifício, de penitência, de qualquer coisa que nós possamos fazer. Salvação é graça, é favor imerecido. Porque se dependêssemos de nós em algum momento, não seria graça, não seria favor imerecido, seria recompensa. E a nossa salvação não é recompensa. Nós não somos recompensados. Nós cantamos louvor que diz, perto quero estar, tudo que há em mim quero te ofertar, sei que ainda é pouco. Mesmo que você conseguisse ofertar a Deus toda a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, ainda assim é pouco. Ainda assim não vai ser comparado àquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por você. Cristo é totalmente suficiente. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não querendo dizer que Cristo estava errado quando disse isso, mas se a gente trocasse essa frase e ele dissesse assim, eu sou o caminho de verdade para a vida, não estaria errado. Cristo é o único caminho que nós temos para uma vida verdadeira. Aquele homem, durante 38 anos, passou por enfermidade. Até que chegou num dia que teve um encontro real com Cristo. Mesmo sem saber que aquele era Cristo. E foi só descobrir depois. Teve um encontro real. Fez aquilo que Cristo pediu. E teve a restauração vindo por completo na vida dele.
levantou, tomou a maca dele, e a palavra diz que ele foi para o templo. Versículo 11 diz: ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o meu leito e anda. Versículo 13: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus lhe havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Aquele homem foi para a igreja depois de ter recebido a bênção. Por isso que eu disse que aquele homem ele conhecia um Deus verdadeiro. Conhecia. Ele foi para o templo. Ele recebeu a bênção e foi para a igreja. Então, eu não sei há quanto tempo você tem a sua vida enferma, física, espiritual, emocional. Mas uma coisa é certa. Enquanto nós estivermos buscando um algo a mais para a nossa cura, dificilmente nós vamos conseguir. A partir do momento em que você e eu ouvirmos a Cristo falando, levanta, chega de sofrimento. Agora é hora de andar, agora é hora de vida nova, de renovo, de restauração, de transformação. E nós não levantarmos, a partir do momento em que nós dermos ouvido a essa voz e fizermos isso, algo novo vai acontecer. Nós vamos poder ir. Se a gente olhar lá no livro de Levíticos, eu esqueci de pegar o texto. Se eu não me engano, no livro de Levíticos ou Números, diz que os homens que tivessem algum tipo de deficiência não poderiam entrar no templo. Aqueles homens que tinham algum tipo de deficiência física, algum problema de saúde, não poderiam entrar no templo. Quando Cristo morreu, a palavra diz que o véu se rasgou. Aquilo que separava, aquilo que trazia separação, já não tem mais. Não há mais separação. Provável aquele homem conhecia Deus, mas ele não podia frequentar ali a igreja. Pelas leis da época, pela cultura da época. E a primeira coisa que ele fez foi voltar, foi ir para lá. Meus amados, tem outro texto que eu queria compartilhar aqui. Versículo 24. Resumindo, não sei se já dá para resumir mais pelo tempo. Dá. Os fariseus foram procurar Jesus porque ele tinha curado aquele homem no sábado, aquela história toda. E aí Jesus, a partir do versículo 19 ali para frente, Jesus começa a explicar a sua missão. Aquilo que ele veio fazer. Versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós tratamos, de uma forma geral, de uma cura física. Mas essa cura física reflete hoje na sua salvação e na minha salvação. Cristo mesmo dizendo que aquele que crê nas palavras dele e crê naquele que enviou a Cristo, não passa pelo juízo. Vai direto para a vida eterna. Direto, sem interferência. E vida eterna, salvação. Vamos entender
que Cristo é suficiente para você, meu amado. Cristo já basta. Tudo aquilo que a gente acha que precisa ser acrescentado, deixa o Espírito Santo fazer. Eu sempre tive isso muito, muito forte. Quase que a ponto de achar que além de Cristo precisavam de algumas outras coisas. Eu creio que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, algo muda. O jeito de falar, o jeito de se vestir, os nossos desejos, os nossos gostos, eles são mudados. Isso é verdade, é real, isso é certeiro. Mas a gente não pode querer forçar essa mudança. Se você aceitou a Cristo hoje, e alguma pessoa chega para você, mas você precisa fazer isso primeiro, você precisa deixar de fazer isso primeiro. Glória a Deus, analise a situação. Mas deixa o Espírito Santo fazer isso na sua vida. Porque se alguém chegasse para mim há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e falasse assim, Ederson, vai chegar um dia em que você vai parar de jogar bola em qualquer lugar, em que você vai na igreja todas as quartas e domingos, e em outros dias que tiverem eventos, que você vai ocupar a sua semana toda, praticamente, com algum evento da igreja, que você vai falar na frente da igreja com o microfone, que você vai tocar violão, que você vai deixar de beber. E eu falo assim, não quero isso para a minha vida não. Muitas coisas precisam ser mudadas ainda no Ederson. Mas hoje eu consigo ver o quanto o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E eu creio que trabalhou na sua vida também. A palavra diz que aquilo que nós fazíamos no passado traz vergonha para nós. Mas se a gente olhar de uma forma diferente daquilo que nós vamos fazer no futuro, a gente não acredita. Se a gente pudesse voltar no passado e chegar lá no passado e falar assim, vai acontecer isso. Assim, não, impossível disso acontecer. Mas quando a gente olha para trás, dá vergonha. Porque fazemos coisas que hoje a gente vê que não agradam a Deus. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida. Entenda. Se puder abrir a cabeça aí, dá cabeçada na parede para abrir a cabeça e coloque isso aí para dentro. Cristo é suficiente para a sua salvação. Amém? Cristo é suficiente para a sua salvação. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Cristo é suficiente para a sua salvação. Está gravado isso na cabeça agora? Decorou? Cristo é suficiente para a sua salvação. E apenas Cristo conseguiu salvar aquele homem. Nem as águas que se moviam ali não conseguiu. Porque ele não entrou lá. Né? Meus amados, Cristo é suficiente. Como isso tem martelado na minha cabeça de uns 15 dias para cá. Esse homem passou 38 anos sofrendo. E Cristo, num certo dia, foi suficiente para ele. Assim como Cristo foi suficiente e é suficiente para cada um de nós. Amém? Coloque de pé, vamos orar.
Feche seus olhos. Eu sei que todos têm lutas, todos têm os seus problemas. Todos em algum momento já passaram por algum tipo de enfermidade, ou estão passando. Por isso, se eu chegasse aqui agora e falasse aqueles que têm algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema, que querem ser curados, que querem ser restaurados, fatalmente todos viriam aqui. Aqueles que não viriam, talvez não viriam por vergonha, ou por não poderem se levantar agora. Todos nós temos algum tipo de problema, seja no trabalho, no casamento. Muitas vezes a vida do casamento, ela está enferma, está aleijada, não anda, não sai do lugar, e a tendência é apenas se afundar. Então eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, não vou pedir para se ajoelhar, para botar a mão no coração, não vou pedir para fazer nada. Durante a nossa oração aqui agora, você diga com a sua voz, em algum momento da sua oração, fale para Cristo que você entende que Ele é suficiente para a sua vida. Entende que Ele é completo para tudo aquilo que você tem, para todos os problemas que você precisa passar, para a enfermidade que talvez você esteja passando, para o casamento que talvez o seu casamento não esteja tão legal assim. Em algum momento da sua oração, fale para Ele que Ele é suficiente para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, cremos, Senhor, que ouvimos a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Pai, o quanto o Senhor é poderoso para fazer algo novo nas nossas vidas, para trazer restauração, para trazer cura, Pai, para trazer um renovo. Nós queremos, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Pai, sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor é suficiente para nós, Pai. E é o que queremos, apenas o Senhor, Pai. Queremos o Senhor de uma forma real na nossa vida, Pai. Nós não queremos viver um evangelho fajuto, um evangelho apenas de máscara, de aparência, Senhor. Queremos viver o poder real do Teu Evangelho, Senhor. Queremos viver o poder real da Tua presença na nossa vida, Senhor. Assim como aquele homem teve uma transformação em um dia, através de Jesus Cristo. Nós queremos ter essa transformação na nossa vida também, Pai. E nós cremos que essa transformação, ela vem apenas por Jesus Cristo. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Pai. Cada problema, cada sofrimento, cada dificuldade, Senhor. As angústias. Os corações endurecidos, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. E o Senhor não olha como o homem olha, que o homem olha a aparência. O Senhor olha o nosso interior, o Senhor olha o nosso coração, Pai. E por crer que o Senhor olha o nosso coração, que o Senhor não vê a beleza física, não vê, Senhor, a aparência externa de cada um de nós.
por crer, Pai, que o Senhor é suficiente para nós. Eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor venha trazer essa restauração, essa transformação no íntimo da nossa vida, Pai. De dentro do nosso coração. Que o Senhor venha fazer ali fluir verdadeiros rios de águas vivas, Pai. Porque nós queremos ser saciados por essa água, Pai. Nós queremos ser inundados por essa água, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver dias de renovo, Pai. Dias de restauração, Pai. E que não venha a começar de amanhã, de depois de amanhã, de domingo, Pai. Mas que venha começar de agora, Senhor. Que o Senhor, que através do Teu Espírito Santo, venha fazer a transformação, venha a falar conosco através de agora. Que nós possamos sair daqui entendendo e tendo a certeza real que o Senhor é suficiente para as nossas vidas, Pai. E assim, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já tem olhado para cada um de nós. Assim como os discípulos disseram ali, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós dissemos aqui, Pai, até aqui nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado. E sabemos que muito ainda o Senhor tem por fazer na nossa vida. E nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meu irmão. Entenda isso. Coloque em prática isso. Cristo é suficiente. Amém. Vamos louvar?